há número legal sobre a proteção de Deus. Iniciamos os trabalhos da segunda sessão extraordinária. Solicito aos senhores vereadores que registrem suas presenças nos terminais eletrônicos. Questão de ordem, vereador? Quero justificar a ausência do vereador Marcelo Seminaldo Registrado, por vereadora. assuntos partidários. Registrado, vereador. Suspendemos a sessão por 10 minutos para as comissões analisarem os projetos. Reabertos os trabalhos. Item primeiro ao senhor secretário para leitura. Item primeiro, primeira discussão e votação do projeto de lei 858/2023. Dispõe sobre o plano de carreira e vencimentos do agente de transporte e trânsito, alteração da lei 7.550 de 19 de abril de 2017. Autor, Prefeitura. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Encerrada a votação, aprovado para a ordem do dia da próxima sessão. Item segundo ao senhor secretário para a leitura. Item segundo. Primeira discussão e votação do projeto de lei 859 de 2023. Dispõe sobre a criação do 7º Conselho Tutelar de Guarulhos, na região dos Pimentas. Autor, Prefeitura. Em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, para vereador. discutir, senhor Para presidente. discutir. Para discutir, vereador. Para encaminhar melhor, senhor presidente. Pode passar. Para encaminhar. Encerrada a discussão. Em votação. Para encaminhar. Para encaminhar, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria de registrar aqui meu voto favorável. Eu acho que, de fato, nós avançamos com a criação do 7º Conselho Tutelar, mas eu gostaria de deixar registrado na ata, além do meu voto favorável, que eu vou fazer aqui no terminal daqui a pouco, mas eu gostaria de deixar registrado que, mesmo assim, a gente continua ainda abaixo do número necessário para a cidade. Na verdade, nós teríamos que já criar os outros, e eu não entendi por que nós estamos criando o 7º e por que a gente já não atende à legislação, uma vez que a cidade não passa por uma situação financeira que não permite, muito pelo contrário. Temos um orçamento aí de quase 7 bilhões de reais. E eu acho que quando a gente não investe nessa ação, que é uma ação, acima de tudo, preventiva, porque ter o conselheiro é uma ação preventiva, porque não tenha dúvida que, numa região onde você sabe que tem um conselheiro, uma conselheira atuante, as pessoas pensam duas vezes. Dizer, ó, o conselheiro está aqui, está verificando as condições, está nos atendendo. Então, primeiro registro que eu quero fazer é voto favorável, mas quero registrar aqui, prefeito, o senhor já deveria ter mandado aqui para adequar a legislação e criar os outros conselhos. Ou vai esperar
o processo eleitoral para entrar como promessa de campanha. Outra coisa que eu gostaria de falar, nesse mesmo projeto que a gente está criando aqui, a gente já deveria criar a estrutura de cada conselho. O que eu falo de estrutura? Não dá para o conselheiro ficar como se ele estivesse pedindo um favor para ter o carro, para ter a viatura. Não dá para ser um pedido, porque na verdade eles são, eu diria, servidores. Não, eu acho que eles são até mais que servidores. Porque esse serviço que eles fazem, esse trabalho que eles desenvolvem, se não tiver no coração, se não tiver amor pelo que faz, não faz. Não faz. Então, essas pessoas são pessoas eleitas e eu acho que da forma que está a estrutura de trabalho, a começar pela remuneração. Nós temos condição de pagar melhor. Por que a gente não paga melhor? O prefeito já deveria ter mandado aqui na mesma proposta a criação dos outros e remunerar melhor os conselheiros. Nós estamos hoje, no dia de hoje, lamentando a morte de uma professora, uma colega minha de profissão. Estamos lamentando. E da onde que saiu? Aonde que estava essa arma branca? Nas mãos de um adolescente de 13 anos. Como vimos aquele outro adolescente que armado em outro estado, também tirou a vida de algumas pessoas. E depois, quando a gente foi verificar, era um jovem que tinha tido treinamento com arma, tinha sido incentivado pelo pai, que é policial militar. Se a gente tem um conselho atuante com todas as condições de trabalho, o conselheiro vai dizer, isso você não pode fazer. E por que você não pode fazer mesmo sendo pai? Porque a lei não permite. Então, eu gostaria de chamar a atenção o seguinte, nós estamos num tempo que nós devemos reforçar a rede de atendimento e a rede de prevenção, sobretudo nessas questões da criança e do adolescente. Então, quero registrar meu voto favorável, parabéns à luta de vocês. Eu não vou parabenizar o prefeito aqui, eu vou parabenizar vocês, porque eu sei que vocês estão há muito tempo reivindicando, não isso, vocês estão reivindicando um conjunto de medidas que não é individual. Quando uma conselheira, um conselheiro está reivindicando, não está querendo para mim ou para o meu conselho, não, para valer para todos, para ter estrutura para todos. Por que que hoje nós temos o prefeito comprando caminhonete de luxo para alguns secretários andar? E por que que o conselheiro tem que entrar com o pior carro, em piores condições, em ruas que não consegue entrar? Eles deveriam ter uma caminhonete para poder chegar rápido, para poder entrar. O serviço público estaria ali bem representado. E o que a gente vê é uma inversão hoje. Por isso, voto favorável, mas deixo registrado aqui. O prefeito continua em dívida com a questão da criança e do adolescente. Prefeito, está na hora de assumir alguns compromissos. Entre eles, é não ficar mandando picado para cá, não. Vamos criar os outros conselhos e melhorar as condições de trabalho, porque eles prestam um serviço essencial para a nossa cidade. Meu voto é favorável. Pela ordem, presidente. Questão de ordem, vereador. Para encaminhar. Para discutir, vereador. Para discutir. Para encaminhar? Para encaminhar também. Presidente. Para encaminhar. Não faz eu conduzir ao erro, presidente. Boa tarde aos pares, boa tarde ao público que nos acompanha. Boa tarde, em especial hoje, para as conselheiras que estão aí na galeria e os conselheiros, na qual tem todo o meu respeito, tem toda a minha admiração. E quero aqui justamente justificar o meu voto favorável à criação deste 7º conselho na cidade de Guarulhos, tendo em vista que nós precisamos, a cidade, na verdade, se fosse colocar na risca, na ponta do lápis, já era para estar sendo construído o 14º conselho tutelar. E nós, quero aqui deixar bem claro que, como bem diz o vereador que me antecedeu, o vereador Edmilson, vocês não são reconhecidas como funcionárias públicas e funcionários públicos, mas faz um trabalho tanto quanto, ou até mesmo de grande excelência. Sabe, Edmilson, muitas das vezes, essas conselheiras e os conselheiros tem que, ossos dos ofícios da sua profissão, tem que entrar dentro de comunidade, que muitas vezes, dentro dessa comunidade, nem próprio a viatura, a polícia militar entra, e eles têm que fazer valer a sua função. Está aqui o vereador Wellington Bezerra, que sabe tanto quanto
vocês que já esteve aí também na pele, trabalhando como conselheiro, e hoje está nessa casa vereadores, sabe muito bem as dificuldades de vocês. E vocês, muitas das vezes, são escurrachadas da onde vocês vão fazer o seu papel, que é cuidar das crianças e dos adolescentes. Então aqui, novamente mencionando, sou favorável sim a esse 7º conselho. Também precisamos lutar, claro, não depende do legislativo, e sim do executivo, para poder dar mais condições de trabalho para vocês, em questões de salário, em questões de equipamentos, em questões de veículos, e eu tenho certeza que muitos dos vereadores que aqui estão e são a favor de vocês, do trabalho de vocês para mais qualidade. E nós, como eu já participei de reuniões com vocês, já fui em alguns conselhos, já estivemos em reuniões na prefeitura, aqui dentro da Câmara, e como outros vereadores também estiveram. E o que depender deste vereador, para nós podermos levar até o executivo, até o prefeito Guti, para poder buscar melhoria e mais condições de trabalho para vocês digna, pode contar com este vereador. Então quero aqui deixar mais uma vez claro que o meu voto é favorável a vocês. Muito obrigado e boa tarde. Para encaminhar, presidente. Para encaminhar. Para encaminhar, vereador. Bom, eu gostaria de encaminhar, né, esse projeto, já dizendo que o meu voto é favorável, por entender o trabalho do Conselho Tutelar. É um trabalho sério, de muita responsabilidade e que com carinho fazem muito, muito pela nossa sociedade. Eu que tenho acompanhado o Conselho Tutelar junto com o vereador Wellington Bezerra, inclusive nesta criação que nós lutamos muito junto com vocês, para que o prefeito entendesse a necessidade de se criar esse conselho, mais um conselho tutelar na região do bairro dos Pimentas, porque é o bairro que tem a maior população da cidade. Então nós entendemos que a maioria dos casos, né, nesse bairro, nessa região, é bastante importante. É claro que o vereador Edmilson falou de algumas outras coisas, mas é o que eu sempre falo para os conselheiros que a gente sempre tem contato. Vamos passo a passo e nós vamos conseguir tudo que nós precisamos e que nós queremos. Não adianta querer atropelar, é passo a passo e nós vamos conseguir sim, porque é sim um trabalho importante. Eu tenho muito orgulho e espero poder, até o final do ano, oferecer o título de cidadã guarulhense para a Soni, que é uma conselheira tutelar de respeito, de muita experiência, e eu já propus nessa Casa Legislativa esse título, e se Deus quiser, os colegas vão votar favorável, e nós queremos te entregar aqui, ó, Soni, esse título, porque você merece, por toda a luta, por toda a conquista, e por tudo que você já fez, por tantas pessoas que você já salvou, você e toda a equipe de conselheiros tutelares dessa cidade. Realmente, para mim, que luto na causa da inclusão, e principalmente, né, pelas mamães atípicas e pelas crianças atípicas, os conselheiros sabem o quão é difícil trabalhar para que essas pessoas tenham uma qualidade um pouco melhor, que tenham um pouco mais de respeito e principalmente um pouco mais de acolhimento. E isso dentro do Conselho Tutelar existe. E esses dias eu liguei no Conselho Tutelar, como ligo várias vezes, às vezes para fazer denúncia mesmo. Na cidade eu ligo e falo, conselho, tem uma criança no farol ali fazendo isso, isso, isso. Eu quero um atendimento agora. Estamos precisando. Nunca foi negado atendimento. O pessoal sempre vai, o pessoal sempre nos ajuda, sempre acompanha. Já me ofereci muitas vezes e estou esperando o momento que vocês forem fazer aquelas abordagens. Eu quero acompanhar, seja qual for o horário. Já sabem que eu estou muito ansioso para ser convidado e podem ter certeza. Vai demorar,
pode até demorar, mas que nós vamos conseguir tudo que vocês precisam para que o Conselho Tutelar continue sendo um dos melhores do estado de São Paulo, e é o de Guarulhos, porque a maioria dos conselheiros tutelares que eu conheço fazem por amor. E tudo que é feito por amor e com carinho, o resultado é muito positivo. Aproveito para encaminhar, votarei positivo, mas aproveito aqui o ensejo para parabenizar cada um de vocês. Nós devemos muito a vocês, conselheiros tutelares. Temos muito orgulho de saber que o Conselho Tutelar aqui do nosso município de Guarulhos tem pessoas tão especiais e capacitadas quanto vocês. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho de vocês. Vocês merecem muito, muito, muito mais. E nós vamos lutar muito mais por vocês. Obrigado. Obrigado, presidente. Para encaminhar, senhor presidente. Para encaminhar, a vereadora Janete. Parabéns aos conselheiros que têm lutado em defesa do ECA e têm lutado pelos direitos das crianças e adolescentes. Portanto, o trabalho é magnífico, só que falta estrutura, é mesmo. Além de faltar estrutura, falta a questão do trabalho de vocês, que é um trabalho que não tem compensação, não só econômica, mas também no tempo que vocês se dedicam e fazem o plantão e depois como é que continua o trabalho. Nós, vários vereadores, inclusive essa vereadora, esteve conversando com vocês. Agora, eu queria deixar bem claro, e aí crítica ao prefeito. Ora, essa casa está sendo muito ágil em votar o projeto. Só que ele nos mandou esse projeto no dia 23. Eu acho que deveria ter sido mandado anteriormente. Não só mandado anteriormente, como dado a estrutura necessária para vocês fazerem um bom trabalho. Porque nós vemos que a violência tem crescido. E a área dos Pimentas é uma área que cresceu enormemente, a questão da violência contra a mulher, a questão da drogadição, inclusive de drogas sintéticas que têm levado à morte, como o K2, que teve morte lá nos Pimentas. Os Pimentas teria que ter, pelo seu potencial populacional, no mínimo 3 conselhos. No mínimo. Já tem um, vai ter mais outro, deveria ter o terceiro, né? E Guarulhos deveria ter, no mínimo, se é 1.400.000 a população de Guarulhos, deveria ter a cada 100 mil um conselheiro tutelar. Por isso, eu, nos 40 segundos que me resta, eu gostaria muito de solicitar que nós encaminhássemos, votássemos, porque tem uma segunda votação, para que os vereadores permaneçam no plenário, para que não justifique nem encaminhe na próxima votação, para que nós possamos, hoje, aprovar o que já deveria ter sido aprovado há mais de um ano atrás. Solicito, pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Gilvan Passos. Gostaria de encaminhar, senhor presidente. Para encaminhar. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público que nos acompanha, em especial gostaria de cumprimentar a Fabiana, e no nome da Fabiana eu gostaria de cumprimentar a todos os conselheiros, não só aqueles que estão presentes, mas aqueles também que já foram embora ou aqueles que estão assistindo TV Câmara. Tive o prazer de numa eleição da Fabiana, junto com hoje vereador desta casa, pastor Wellington, tive o prazer de acompanhar, tive o prazer de sair da minha casa com a minha família e irmos juntos ali fazer o nosso voto. Minha esposa também foi conselheira tutelar, pastor Anistaldo. Hoje a gente vê
projeto e respeito o discurso, o pronunciamento de todos os colegas, mas parece que o único problema que o Conselho Tutelar teve foi nessa gestão do prefeito Guti, quando na verdade não é. Eu me lembro que eu estive no conselho ali do Bom Sucesso, fazendo uma visita ali, e na época fui recebido pela Fabiana e por hoje o vereador Wellington Bezerra. E na visita que eu fiz ali ao Bom Sucesso, por exemplo, não havia separação para as pessoas ali, doutor Alexandre, serem atendidos. Então, uma mãe, ela chegava e ela não tinha, vereador Danilo, ali um local adequado para ela poder conversar com o conselheiro, que ali fosse receber a denúncia. Porque quando ela estava falando, todas as pessoas que estavam no local ouviam. Eu estive, na época, no gabinete da saudosa ex-colega de Câmara, vereadora Genilda. Conversei com ela, ela me recebeu, mesmo sendo um vereador de oposição, uma delicadeza, uma presteza, e ela disse para mim, vereador, eu comungo da sua ideia, defendo o que o senhor está falando, mas, infelizmente, eu não tenho na minha pasta os recursos necessários para de imediato fazer. E eu disse a ela, secretária, eu entendo e vejo a boa intenção que Vossa Excelência tem, mas que, infelizmente, no cargo que a senhora ocupa como secretária, se não tiver o recurso, como é que a senhora vai fazer? Foi falado aqui de carro, mas vamos pensar, desde quando os senhores têm problema com carro para fazer uma visita? De ontem? De anos atrás. Mas não vamos olhar para o retrovisor, porque ficarmos olhando para o retrovisor, atacando o passado, atacando o que aquele não fez, é fácil. O que nós temos que fazer é nos unir. O que nós temos que fazer é esta casa, independente de ser oposição ou situação, falar assim, olha, nós sabemos a dificuldade que os conselheiros têm, que não é de hoje, não é do prefeito A, não é do prefeito B, e sim há anos, mas vamos fazer a nossa parte. Veio o projeto, seu Luiz da Sede, vamos aprovar. Vamos depois cobrar os próximos projetos para nós corrermos atrás também, porque é isso, como foi dito aqui, quem ganha não são os senhores e as senhoras, não. Quem ganha é a população de Guarulhos, quem ganha é o pai, é a mãe, que muitas vezes tem um filho que não é bem atendido. Então isso não é de hoje. Precisamos ter mais? Precisamos. Parabenizo aos senhores e senhoras que disputam uma eleição que não é fácil. Sabe o que cada um passa para conseguir os votos necessários? Quando chegam com vontade de trabalhar, com vontade de atender as crianças necessitadas da nossa cidade, muitas vezes se frustram, muitas vezes voltam para casa chorando, porque vê que não tem condições de dar um atendimento àquela mãe e àquele pai que muitas vezes procura, que não vão passear não, hein? Um pai e uma mãe, quando vão ali num conselho tutelar, vereador Geleia, ninguém vai para passear. Infelizmente, são situações delicadas. Então, em nome dos 34 vereadores dessa casa, queremos parabenizar aos senhores e senhoras que trabalham com amor, porque quem não tem amor no coração, paixão por o que faz, comprometimento por o que faz, não é um salário, não é isso ou é aquilo que faz os senhores e senhoras saírem de casa. Então, parabéns. Que Deus continue abençoando cada um dos senhores e das senhoras, a família dos senhores e das senhoras, e em nome dos 34 vereadores desta casa, parabéns e obrigado pelo trabalho realizado na nossa cidade e vamos votar favorável. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Questão de ordem, para encaminhar, presidente. Wellington Bezerra, para encaminhar, vereador. Só um minuto, vereador. Muito bem lembrado pelo líder do governo, Gilvan Passos. Parece que os problemas do Conselho Tutelar é de agora, né? A gente vê vereadores criticando e falando, mas a gente sabe a luta que foi nessa gestão. Se eu não me engano, a gestão que mais evoluiu nas questões relacionadas ao Conselho Tutelar, né? Tanto em questão de vale refeição, como
o que precisa para atender a população, a questão de motorista, a questão de veículo, a questão de telefone, coisas simples, né? A gente evoluiu bastante. A gente sabe que falta muito, e essa é a nossa luta diária. Mas para não prolongar, a gente precisa de todos os vereadores nessa questão, lutando, né, para a gente evoluir, e não só a criação de mais um conselho, mas sim para o bom atendimento da cidade. Vereador, por favor. Bem, acredito que todos aqui sabem que eu atuei como conselheiro tutelar. Graças a Deus fui eleito conselheiro tutelar no ano de 2015. Tomei posse no dia 10 de janeiro de 2016 e por lá fiquei trabalhando por 3 anos. Aprendi muito, fiz muitas amizades, das quais algumas estão aqui hoje. E todo o avanço que nós conseguimos aqui na cidade acerca do Conselho Tutelar, eu comemoro. Sabemos que existe uma necessidade muito grande ainda a ser conquistada, precisamos conquistar muito ainda para o Conselho Tutelar, mas não podemos diminuir a conquista que está sendo apresentada aqui hoje. Quando eu cheguei aqui na casa, alguns vereadores estavam comentando quem seria o pai da criança, quem seria o pai, quem conquistou esse Conselho Tutelar. E eu, de uma forma muito tranquila, quero dizer que não só essa, mas como toda e qualquer conquista que o Conselho Tutelar obtiver, não terá um pai, porque existe uma militância que há muitos anos milita em prol da criança e do adolescente nessa cidade. Há muitos anos, pessoas têm dedicado todas as suas forças, e o nobre vereador Gilvan Passos apresentou aqui muito bem, ninguém ficaria no Conselho Tutelar pelo salário que recebe, por exemplo. Eu gostaria muito que aqui na cidade os conselheiros tutelares tivessem um salário semelhante à cidade de Hortolândia, por exemplo. Um salário que, se não me falha a memória, gira em torno de 4 mil e poucos reais. Seria muito bom. Queira Deus que nós tenhamos, mas isso ainda não aconteceu. Por outro lado, nós conquistamos recentemente a legalização das folgas de segunda-feira pós-plantão dos conselheiros tutelares, que os conselheiros tiravam a folga pós-plantão, quando trabalhavam no final de semana, e essa folga não constava em lei. Agora nós estamos aqui conquistando o 7º Conselho Tutelar para a região dos Pimentas, que é uma região muito carente, cresceu muito a nível população. A região dos Pimentas vai girar em torno ali de uns 400 mil habitantes hoje em dia, e nós precisamos sim de um novo Conselho Tutelar. Existem dados que apontam para um novo Conselho Tutelar na região do Tabuão. Na região do Tabuão. O 8º, quando surgir, tomara, vereador Edmilson, que aconteça os 14. Mas quando conquistamos o 8º, o nosso apontamento é para a região do Tabuão. Quero ressaltar as reuniões que a Comissão da Criança e do Adolescente aqui dessa casa fez, não só os vereadores da comissão, mas quero lembrar aqui a vereadora Vanessa de Jesus, que esteve e é da luta também, o vereador Pastor Anistaldo, que esteve conosco, o vereador Jorginho Mota, que foi da comissão, hoje não é mais, mas esteve conosco. Não recordo agora qual outro vereador que participou das reuniões conosco, né, com a vereadora Carlinda Tinoco e eu, o vereador Jaime, que está na comissão atualmente. Enfim, muitos lutaram, mas principalmente os 30 conselheiros tutelares que atuam hoje. Agora, não tem como deixar passar também o ataque por ataque. Porque quando eu atuei como conselheiro tutelar, quando eu tomei posse no dia 10 de janeiro de 2016, vereador Gilvan Passos, foi muito bonito a posse ali, a celebração, vereador Paulo Roberto, lá no Paço, com o ex-prefeito Sebastião Almeida.
Eu fiquei tão feliz tirando foto com aquela chave do conselho tutelar. Oh, que alegria que me deu! E aí, quando nós fomos para o conselho tutelar, vereador Edmilson Souza, chegamos em uma regional de obras da prefeitura. Um lugar que vai atender crianças e adolescentes. Estava cheio de caminhões, máquinas pesadas, areia, pedra, brita. Estava parecendo uma pedreira de alguém que tem por aí. Horrível! Uma falta de respeito. Um lugar que não tinha divisões, como bem lembrou o vereador Gilvan Passos, para atender as famílias que lá necessitavam de atendimento. Uma falta de respeito, foi muito triste. Foi muito triste os primeiros meses. Não tínhamos uma máquina de Xerox, não tínhamos impressora, não tínhamos sala, não tínhamos divisão, não tínhamos cadeira, não tínhamos. Nós conquistamos mesa e cadeira para o Conselho Tutelar, porque recebemos doação de uma instituição chamada Remar Brasil. Pedimos o caminhão da Remar para ir pegar, porque a prefeitura na época não disponibilizou. Viatura do Conselho Tutelar, pneu careca, mais careca do que a cabeça do vereador Lauri Rocha. Horrível! Horrível! Esse assunto eu fiz brincadeira com o vereador, porque eu não quero que isso aqui se torne uma briga, mas que a gente precisa muitas vezes voltar lá atrás, a gente precisa, porque foi uma falta de respeito o que fizeram com os conselheiros tutelares que foram eleitos para inaugurar o Conselho Tutelar do Bom Sucesso. E pode ter certeza de uma coisa, estou na base hoje, mas desde quando eu entrei, eu tenho falado que vou acompanhar, inclusive o processo eleitoral que acontecerá esse ano. Eu irei acompanhar com todas as minhas forças o processo eleitoral que vai acontecer esse ano. Doa quem doer, doa quem doer. Se alguém pisar na bola, independente de que esteja ligado a qualquer pessoa, eu vou para cima. Obrigado, presidente. Pela ordem, presidente, vai encaminhar. Pela ordem, vereador Laércio Santos, para encaminhar. Eu também vou votar a favor dessa propositura, sem nenhuma dúvida, e não poderia deixar de fazer a minha manifestação. Para muitos aqui não imagina, mas eu também advogo na vara de família, inclusive na vara da infância e juventude. É uma vara que é esquecida pelo poder público em todos os sentidos, desde a estrutura por parte do Tribunal de Justiça, na figura do Estado de São Paulo, e que sofre muito na defesa dos interesses das pessoas menos favorecidas, especialmente as crianças vítimas das mais variadas hipóteses, desde abuso psicológico, abuso sexual ou abandono por parte de pais e mães. E, infelizmente, na minha trajetória de 30 anos de advocacia, a gente percebe que isso não evoluiu muito. Nós tivemos aqui um excelente juiz, que era o doutor Iberê, renomado. Infelizmente, ele foi para a capital, não está mais na cidade de Guarulhos, mas fazia um excelente trabalho. Eu penso que nossa cidade precisa, sim, seguir para frente. Nós não estamos aqui num debate olhando para o passado, mas é com o passado que nós vamos estar sempre construindo o presente e desenhando o futuro. Falou-se aqui das variadas hipóteses, questão salarial. Eu estive fazendo uma simples pesquisa, os conselheiros tutelares da cidade de Campinas têm R$ 6.088. Em certos momentos, Guarulhos é a segunda cidade do estado, em outros momentos, Campinas. Então, por que essa discrepância? Para ser conselho tutelar, é um sacerdócio, tem que ter o dom.
Eu tenho até algumas ressalvas, vereador Wellington, com devido respeito a Vossa Excelência, e Vossa Excelência fez um ótimo trabalho enquanto conselheiro. Eu tenho as devidas ressalvas com algumas pessoas que são eleitas e muitas das vezes não são habilitadas e não são capacitadas, não é com os que estão aqui, mas de uma forma bem genérica, a ausência do preparo para lidar com a questão de família. E isso não é uma culpa só do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069 de 1990, já se vão aí quase 33 anos, é uma culpa do próprio Ministério Público, do próprio juiz atuante na comarca. Muitos juízes têm afeição com a questão familiar, outros não. Não sei se as senhoras e os senhores têm acompanhado. Infelizmente, nós estamos tendo a queixa de um juiz da comarca de Guarulhos que tem agredido a sua esposa, enfim, está na mídia, e isso nós estamos falando de um magistrado. Então, as falhas estruturantes estão em todos os sentidos, e nós temos que lutar para que venhamos avançar. Não é simplesmente dizer e olhar para trás que estava pior, melhorou um pouquinho, nós temos que ficar contentes. Pelo contrário, nós temos que avançar muito mais. A meu juízo, repito, as atividades de conselheiro tutelar no sacerdócio é uma dedicação contínua, dia e noite, não tem horário, muitas das vezes coloca em risco suas respectivas vidas, seus familiares. Então eu penso que teria que ter, e Guarulhos tem condição de fazer o mesmo que Campinas, valorizar o salário do segmento. Além da própria estrutura, mais conselhos tutelares, de acordo com a população da cidade, para olhar para todos os cantos da cidade, nós temos que valorizar esses profissionais que se candidatam e são eleitos para exercer um trabalho de grande valia para a nossa população guarulhense. Precisamos dar estrutura para que eles possam avançar, por exemplo, na questão educacional. Ainda nesse mês de março, nós temos histórico de crianças que ainda estão com problema em vaga nas escolas da cidade. E qual é o papel que o Conselho Tutelar vem fazendo? Tem se dado estrutura para que os conselhos possam acompanhar esse tema de perto? A gente sabe que não é suficiente, porque o número de conselheiros é pouco em razão do tamanho da cidade. A cidade cresceu muito, então precisa aumentar sim os conselhos, precisa dar estrutura, precisa sim valorizar o salário desses profissionais, porque 4 mil é pouco, 5 mil é pouco, mas Campinas paga R$ 6.088,25. Então eu acho que Guarulhos, que concorre ali com a cidade de Campinas, não pode simplesmente pagar equivalente a próximo da metade deste valor. Eu acho que o próximo passo que deve seguir o prefeito é valorizar o salário desses profissionais, considerando a arrecadação da cidade. Quando eu cheguei nesse legislativo, o orçamento da cidade era 3 bilhões e pouco, hoje já está o dobro. Então não vamos dizer que a cidade não tem condição de valorizar esses profissionais. Tem sim, porque foram criados diversos cargos comissionados, por exemplo, chefe de gabinete nas diversas secretarias. Esses cargos não existiam. São chefes de gabinete ganhando aí seus 12, 13 mil reais e que não têm o mesmo serviço com a qualidade que esses profissionais estão aí para fazer. Então, se o prefeito tiver vontade, tiver coragem, ele vai fazer, e nós temos recursos para isso. Melhorar o salário desses profissionais. Muito obrigado, presidente. Para encaminhar, presidente. Para encaminhar, vereador Dourado. Obrigado. Bom, pegando o gancho aqui na fala do nobre vereador Laércio, que me antecedeu, né, o município ele tem a obrigação legal de manter o funcionamento, né, do Conselho Tutelar, fornecendo-lhes estrutura física, mobiliária e de funcionários. Isso aqui está no artigo 134 do ECA, né? Por que eu peguei esse trecho aqui? É uma obrigação do município ele garantir a estrutura, ele garantir o salário de quem está trabalhando nos conselhos tutelares. Por que o prefeito Guti, hoje ele não valoriza
melhor, não remunera melhor quem está trabalhando nos conselhos tutelares, não dá uma condição de trabalho digna para quem está realizando esse tipo de trabalho. Porque ele tem uma responsabilidade legal direta, né? E o porquê que ele vem fazendo a coisa tão picada, como até foi a fala do meu colega, vereador Edmilson, né? Que o prefeito Guti ele vai fazendo as coisas aos poucos, né? Vereador, eu tenho para te falar, o prefeito Guti, né? Ele, para mim, eu tenho total convicção de que ele é discípulo de Maquiavel. Discípulo de Maquiavel, né? Maquiavel diz o seguinte: para fazer o bem, faça o bem aos poucos, sabe? Em doses homeopáticas. Que é o que ele vem fazendo, aos pouquinhos, né? E para você fazer a maldade, faça ela de uma vez. De uma vez. Como foi a maldade com a taxa do lixo, como foi a maldade com a Proguaru, né? Tantas maldades do prefeito Guti. E aí, quando ele tem que regularizar, regulamentar e reconhecer o conselho tutelar, ele vem dosando, sabe? Pinga, parece aqueles contadores de gota. É de gota em gota. Mas, como bem falado, para garantir, né, salários altíssimos, como o vereador que me antecedeu falou, na base e na estrutura do governo, com salários de 10, 12 mil reais, isso tem recurso. E não é para 1, 2, uma pancada de gente, uma pancada. Quando é para comprar caminhonete de luxos para secretário, como bem falado, bem lembrado pelo vereador Edmilson também, isso tem recurso. Agora, para dar uma qualidade para que vocês possam rodar a cidade, não é? E a gente sabe que o trabalho do Conselho Tutelar é um serviço que ele é difícil. É difícil. Por vezes, vocês têm que se enfiar no meio de cada buraco, desculpa o termo, vocês vão em cada lugar, no fundão ali da cidade de Guarulhos, né, sem saber o que vocês vão pegar pela frente. E, por vezes, né, vocês colocam até a integridade física de vocês em risco também. A integridade física. Por quê? Se um pai e uma mãe têm coragem de espancar, maltratar o próprio filho, quem dirá quem chegar ali para poder garantir os direitos daquela criança? Não é? Então, esse reconhecimento que vocês têm que ter, eu acho que, é claro, é importante, sim, a fala do vereador Wellington, que foi conselheiro, né, e hoje está aqui conosco enquanto vereador, um grande defensor de vocês. Né? Parabéns, vereador, por ser esse grande defensor, porque passou na pele tudo o que vocês passam, que vocês sentem. Né? E por quê? O porquê que hoje o vereador Wellington, ele teve essa fala aqui de ser uma base do governo, né? Mas vai cobrar o que tiver que cobrar. Porque ele sentiu, quando a gente sente na pele, quando o calo aperta, a gente sente a dor, né? A gente passa a ser muito mais solidários. Muito mais solidários. E eu imagino o que vocês não passam na pele, no dia a dia de vocês, cada coisa que vocês não se deparam, né? Vocês têm que ter, além de tudo, de faltar estrutura, vocês têm que estar muito preparados, psicologicamente, espiritualmente, para enfrentar e se deparar com cada situação que vocês se deparam. Né? Então é importantíssima a criação de mais um 7º conselho, tem que ter o 8º, 9º, 10º, né? Só que não adianta se criarem mais 20 conselhos e não dar dignidade e não remunerar de uma forma digna e decente e não dar estrutura e condição de trabalho que vocês tanto precisam, tanto merecem. Tá bom? Então podem contar comigo, tem meu voto, tem meu apoio e parabéns pelo trabalho de vocês, o trabalho de todos os conselheiros da cidade. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Romildo Santos. É para encaminhar? Para encaminhar, vereador. Para encaminhar, senhor presidente. Já que encaminhou uns 10, aí 15, vamos encaminhar também, né? Então, senhor presidente, eu vou votar favorável ao projeto do Conselho Tutelar. Quero ser sucinto aqui. Na realidade, nós temos, se eu não me engano, pelos estudos, teria que ter hoje 14 conselhos tutelares, né? Acho que é isso, né? 14 conselhos tutelares. Então, a gente está bem atrasado.
parabenizar os conselheiros tutelares, são pessoas que batalham muito. Na realidade, no ano de 2002 foi o ano que eu me envolvi no Conselho Tutelar, que eu vi a dificuldade, né, dos conselheiros na nossa região, que não tinha nem viatura, era um Uno para algumas viaturas, se eu não me engano, até o Taboão, nós tínhamos que se locomover até a região central, não tinha Conselho Tutelar no Taboão. Então, é uma situação difícil. Nós, como vereadores, a gente depara, o vereador Geleia, com várias situações aí, eu creio que vocês 1000 vezes mais, né, das crianças aí, são várias situações, eu não vou relatar aqui para não chocar, que eu já participei também, já vi, até para na delegacia, no ML, no Pérola Byton, e aí vai, não é difícil. Infelizmente, famílias desestruturadas, né, pai que infelizmente violenta a criança, pai que deixa a criança presa dentro de casa, não é isso, pastor Wellington? Né? São situações aí que só quem vive isso sabe, não é fácil. Imagina um conselho tutelar que está lá com a mãe, com a criança, de repente a criança fala que o pai é o abusador, tem que chamar a polícia civil para poder prender e fazer todos os exames. Então não é fácil ser conselheiro tutelar e viver toda essa situação aí que acontece no nosso Brasil, vereadora Vanessa. É difícil. Então, parabenizar e dizer que essa casa aqui está sempre com vocês. Muitos aqui falam, sempre puxam um pouco para a política. Claro que eu tenho que defender aqui também o governo do Guti. Alguns vereadores que desfilaram aqui querem jogar toda a culpa no atual governo, mas o anterior não fez nada também para poder ajudar. Essa é a verdade. Se fizesse, a gente já estaria no 10º ou 12º Conselho Tutelar. Então é fácil jogar a culpa no atual. Mas olhar para trás, o presente está assim, porque atrás não fizeram o que deveria ter sido feito. E dizer para vocês que vamos tentar avançar o máximo possível. Não é fácil. Eu vi aqui o vereador que me antecedeu, o vereador Leandro Dourado, mas dizer para o senhor, vereador Leandro Dourado, que na realidade, eu não tenho ideia, mas a faixa hoje salarial diminuiu os comissionados. O cargo que era 3 mil e poucos reais foi para 2.700, o que era 4 mil foi para 3.400, o que era 7 mil foi para 5 mil, com nível superior de comissionado. Tem alguns cargos aí, não lembro se 20 de 10 mil, e os de regionais que são na faixa de 12. Na realidade, os maiores cargos hoje não são os comissionados, e sim os concursados. Aqueles que tiveram somatória de cargos de confiança, é só olhar no portal da transparência que vocês vão ver lá que tem pessoas que recebem 21 mil, 25 mil, 28 mil, quinquênio, não são funcionários que foram contratados pelo prefeito. São funcionários que já estão na casa há 27, 25, 28 anos. Então, esses concursados, eles têm todo o direito, da lei os permitiu, como no governo federal, como no governo do estado de São Paulo. Hoje não mais eles têm esse acúmulo, mas se a gente vê bem, até nós vereadores aqui, já disse isso várias vezes, nós não temos 13º, não temos férias, não temos rescisão, e cada vez mais a coisa fica feia aqui nessa casa. Até nós mesmos temos pouca estrutura para poder ajudar eles que não têm estrutura nenhuma. Porque se a gente tiver que abrir uma ceia aqui e pegar alguns técnicos, a gente não tem esses técnicos, e se pedir para a mesa, para o presidente, até o tempo da ceia, para liberar o contratar, já acabou a ceia. Então é difícil, tanto para os senhores do Conselho Tutelar, como para nós também. O que a gente pode fazer aqui, e queria aqui fazer todas as minhas palavras aqui, do meu líder, vereador Gilvan, não estou vendo ele aqui mais, está ali, vereador Gilvan, parabéns, o senhor falou com emoção, o senhor falou com coração, e o senhor falou com a razão, não é à toa que o senhor é um pastor querido por muitas pessoas, que o senhor é uma pessoa humana, o que o senhor transmitiu para nós aqui foi uma coisa muito bonita, parabéns, fiquei muito feliz pelas suas palavras, Deus abençoe. Para encaminhar, presidente. Para encaminhar, a vereadora Vanessa de Jesus. Boa tarde a todos que estão presentes. Eu prometo que eu vou ser bem rápida na minha fala. Os vereadores, vereadoras, ao público que nos assiste, e em especial o pessoal do conselho que está aqui. Eu não queria me prolongar na minha fala, mas eu acho que às vezes é importante a gente falar algumas coisas,
A minha história com crianças e adolescentes começou quando eu tinha 14 anos de idade aqui em Guarulhos. Eu nem podia estar lá, tá? Junto com um grupo de missionários da nossa igreja, trabalhando numa instituição chamada Cantinho do Céu. O tempo se passou e depois, quando jovem, por diversas vezes, eu precisei acompanhar algumas daquelas crianças que eram atendidas ali, família, no Conselho Tutelar, mas eu não tinha ainda noção de como que as coisas aconteciam. Algumas delas, quando passaram, se tornaram maior de idade, passaram a trabalhar com o meu pai, 4 ou 5 delas, e hoje são homens responsáveis pela sua casa, pela sua família, conseguiram se formar, e às vezes o tempo vai passando e a gente vai esquecendo disso. E o ano passado, bem no final do ano, nós fizemos um atendimento de uma família na região do Presidente Dutra. E ali eu pude sentir um pouquinho de perto o que os conselheiros da nossa cidade, e provavelmente todo o Brasil, passam no seu dia a dia, porque no dia em que estava acontecendo uma sessão aqui na casa, um parente dessa criança me ligou aqui me ameaçando, dizendo que sabia onde morava a minha família, e que se eu não me ausentasse daquele caso, que eu teria problemas com aquela família. Por uma criança que já tinha sido abusada pelo padrasto, foi morar com o pai e agora estava sendo abusado pela madrasta, né? Então, naquele dia, eu consegui sentir um pouco de perto, não o temor, porque nós estamos aqui para isso. Nós não podemos estar de frente de algumas causas e ser frouxo. Você tem que ser forte ou não é o seu lugar. Vai ter que procurar outra coisa para fazer. Mas eu senti a indignação de muitas vezes tentar atender algumas coisas e não conseguir. Então, nessa tarde, eu quero parabenizá-los, porque vocês estão aqui lutando por uma coisa que vocês nem sabem se na próxima eleição vocês vão ganhar. Mas vocês estão aqui em busca de uma coisa que é muito importante para a cidade de Guarulhos. Então, meu voto, lógico, vai ser favorável. Contem com a minha vida, com a vida dessa vereadora. Muito obrigada, presidente. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Encerrada a votação, aprovado a ordem do dia da próxima sessão. Para justificar, senhor presidente. Para justificar, vereador. Senhor presidente, antes de justificar, senhor presidente, eu gostaria que corrigisse na ata a minha fala na primeira parte da sessão, onde eu coloquei que estava uma disputa entre o prefeito Guti e o prefeito de Itaquá, a prefeita de Itaquá, para ver quem era pior. Sessão ordinária, vereador? Isso, eu errei, senhor presidente. Na verdade, o prefeito Guti já ganhou em primeiro lugar, como o pior na pesquisa, e em segundo lugar não é o de Itaquá, é a prefeita de Poá, só para retificar. Porque eu não quero ser injusto com o prefeito de Itaquá. Registrado. Deixar ele tão perto do Guti. Senhor presidente, agora eu vou justificar. Para justificar. Então. Isso, senhor presidente. Calma, senhor presidente. Calma que o Brasil é nosso. Senhor presidente, eu só pedi para justificar, para dizer, como eu disse anteriormente, eu votei favoravelmente, porque eu acho que a proposta é uma proposta que é uma reivindicação antiga, que vai visar o melhor atendimento, a criação desse conselho é fundamental. Agora, nós não podemos, senhor presidente, toda vez que um vereador de oposição falar aqui, a gente ficar inventando coisas que não existem. Eu vou ler aqui para vocês, olha, tem uma ata que está junto com uma ata do Conselho Municipal de Defesa da Criança, que está junto com o projeto. Todos os vereadores tiveram acesso. Eu não vou ler tudo aqui, mas uma conselheira tutelar, Josefina, abre aspas, né?
da região do Taboão reforça que não é possível aguardar mais 4 anos, pois é urgente que se subdivida e se reconfigure as jurisdições de atendimento do Conselho das regiões Taboão e Centro. E mais, que seria necessária a divisão do Conselho Tutelar Taboão, ainda que seja no mesmo prédio. Aí, olha, o secretário adjunto informa que, para uma decisão nesse sentido, será necessária uma consulta junto ao departamento jurídico. Mais para frente, o mesmo secretário é questionado por uma conselheira, tudo bem, já entendemos que não vai nessa lei. Mas qual que é o prazo? O secretário disse, não há prazo. As crianças não podem esperar. A sociedade não pode esperar. Qualquer lugar na nossa vida, qualquer função que a gente desempenhe, a gente tem um planejamento mínimo. Mais para frente, o doutor Marlon Leles de Oliveira, representante da Ordem dos Advogados do Brasil, naquela reunião, ele coloca que é possível se fazer a aprovação da lei do 7º, da criação do 7º, e, nas palavras dele, abre aspas, que houvesse a criação de outro conselho. O doutor Marlon Leles de Oliveira, representante da OAB, menciona que é possível realizar um TAC com o Ministério Público apresentando a referida proposta, com prazos estabelecidos. Não tem problema não criar agora. Mas esse governo é o seguinte, tudo que é bom foi feito por esse governo, tudo que é ruim foi feito pelos governos anteriores. Não se reconhece que a cidade tem um conselho que foi criado nas administrações anteriores. Ah, mas porque os prefeitos eram bons? Não, porque tem uma lei federal que a gente tem que cumprir. Então tinha que criar lá a lei de 2011, as outras iniciativas, tinha que criar porque tinha lei federal. E se cumpriu a lei federal. Hoje nós estamos descumprindo a lei federal, porque, na verdade, aqui deve ter 14 conselhos e nós temos apenas menos da metade, temos 6. Hoje, daqui a pouco, vai ter o 7º, vai ficar pela metade. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando, aqui, olha, o senhor Alex menciona que não há prazo, quando perguntado pela conselheira tutelar Nair, da região centro. Então, se ele diz que não há prazo, qualquer coisa serve, né? Eu só queria reforçar aqui o seguinte, planejamento numa gestão é tudo. E, na minha opinião, o prefeito não tem um planejamento. Vou me retratar aqui, vereador Dourado, eu acho que ele tem planejamento. A PPP é para 30 anos da iluminação. A PPP da educação é para 30 anos. O contrato do pátio é para 10 anos. Então, ou seja, quando há interesse de ter planejamento, tem. Quando há interesse em jogo, inclusive monetários, financeiros, aí se planeja para 30 anos. E agora, nesse momento que precisa ter um plano, tudo bem, daqui 4 anos nós poderíamos, inclusive, votar aqui algo que amarraria os próximos prefeitos. Para dizer, nós estamos em 2023, daqui 2 anos, em 2025, nós vamos criar o 8º. Mais 2 anos, 2027, nós vamos criar o 9º. E assim por diante. Por que só existe planejamento quando estão envolvidos contratos que são repassados, milionários, bilionários são repassados para outras empresas? E quando é serviço público essencial, não há prazo. Sabe quando que tem essa discussão do 7º Conselho? Não nasceu hoje. Há muitos anos atrás, que a região dos Pimentas está sobrecarregada. Há muitos anos atrás. E só veio agora. Só apareceu a votação agora. Aí tem gente que fala, olha, mas é melhor antes tarde do que nunca, é melhor que mandou agora. Tudo bem, eu estou votando aqui a favor, mas eu quero dizer para os vereadores da base, nós somos responsáveis por isso. Todos nós, vereadores, mas em especial vocês que são da base. Prefeito, vamos assinar um termo para os próximos 10 anos, para os próximos 5 anos, para a criação de novos conselhos? É isso que eu estou defendendo aqui. Quando eu falei aqui de estrutura, de carro e tal, dá a impressão, se eu fechar o olho e ouvir a fala do vereador que falou aqui, que os carros são maravilhosos e tal, se eu fechar o olho, dá a impressão que essas moças e esses moços aqui que são conselheiros estão andando de limousine. E não é. Ah, quando eu cheguei o pneu era careca. Não vou nem repetir, né? Porque eu achei que cabe até ação por dano moral, mas enfim. Para encerrar, vereador. Porque era desse jeito, nós vamos permanecer? Não. Nós vamos sempre buscar, não era assim, nós melhoramos um pouquinho. Dos 4 pneus carecas, agora nós temos apenas 3. Trocamos um.
Não existe isso. Então, só gostaria de deixar registrado. Meu voto é favorável, será favorável na segunda votação, mas eu quero deixar claro, o meu papel como oposição aqui não é ficar alisando o prefeito. O meu papel aqui como oposição é dizer onde é que as coisas estão pegando. Na minha opinião, está pegando na falta de compromisso com política e com área social. Em breve eu vou trazer um levantamento de investimento comparativo com cidades como Campinas, Osasco, São Bernardo, Santo André, comparativo de investimento. Não é gasto, de investimento na área de assistência social. Vai deixar muita gente aqui de boca aberta. Obrigado. Para justificar, senhor presidente. Para justificar, vereador Romildo Santos. Senhor presidente, votei favorável ao projeto, que acho importante. E eu vi aqui, senhor presidente, atentamente o vereador Edmilson, e o vereador Edmilson não está errado, não. Ele está certo. A responsabilidade é de todos nós. Queria até pedir para o vereador Wellington, que é o vereador aí, presidente da Comissão de Criança e Adolescente, de nós fazermos uma reunião da Comissão de Habitação, que envolve direitos humanos também, e a gente, de repente, fazer uma proposta para o governo, sim. O líder do governo, Gilvan Passos, para ver se a gente consegue ver essa situação. Porque o maior pecado que tem é o pecado de não fazer. E, graças a Deus, nós que estamos aqui, muitos guarulhenses estão aqui, podem cuidar dos seus filhos, mas alguns não têm condição nenhuma de cuidar dos filhos que não são vistos, Ou aqueles vizinhos que não enxergam, fazem de conta que não enxergam o que está acontecendo na casa do lado. E se não tiver estrutura, realmente, essas crianças vão sofrer. E quem é cristão sabe do que eu estou falando. Quem não é cristão, para ele tanto faz como tanto fez. Mas, vereador Edmilson, então me propus, junto com o vereador Wellington, presidente Janete, nosso líder aqui, de a gente fazer uma conversa sobre isso. Quer uma parte? A gente só pegou no microfone e já fiquei... tá bom, senhor presidente. Então, o que eu queria dizer para o senhor agora, mas dizer também que não é só essa administração que está fazendo contratos milionários. A administração anterior também fez contratos milionários. E muito mais do que a atual. Se você pegar em 2010, 2 bilhões e 300 milhões da OAS, para poder também, por 30 anos, explorar o esgoto de Guarulhos, foi 30 anos também. 2 bilhões e 300 milhões, onde o presidente foi preso, da OAS. Então, eu acho que é a mesma coisa ou pior ainda. 2007, prefeito de Guarulhos assinou um TAC, Ministério Público, para poder 70% do esgoto tratado até 2017. Não, até 2037, por 30 anos. Quando chegou no Ministério Público Ambiental, o promotor falou, você está maluco? Desculpa pela expressão. É um absurdo, cidade do tamanho de Guarulhos, fazer uma proposta por daqui a 30 anos para ter 70% do esgoto tratado. Lembro bem. Tenho até os jornais em casa, até guardei. E aí o governador, se eu não me engano, também o José Serra, ele falou, absurdo. Veio com o Ministério Público, mandou chamar o prefeito de Guarulhos e deu 10 anos, venci em 2017. Teria que ter pelo menos 45% do esgoto tratado, se eu não me engano. Chegou 2017, o que aconteceu, vereador Paulo Roberto? Não tinha 5% de esgoto tratado da cidade de Guarulhos. Então, o antigo governo também não cumpriu nada. Fácil ouvir, falar, aliás. Ouvir ficou difícil, É difícil, sim. Então, a carapuça serviu, Então, eu queria dizer para vocês que, na realidade, não é fácil. É fácil, esse microfone aqui é fácil colocar as palavras. O difícil é que é a pessoa que não lembra de história. O vereador Edmilson é um craque na história. Professor de história na vida real. Ele é uma pessoa que tem uma artimanha para colocar as pessoas contra qualquer um rapidamente. Se você cai na dele, você acaba indo para a oposição. Ele é muito rápido, Ele tem, da esquerda é o melhor que tem. Só que a história também é verdadeira do passado. Nós temos os números, as informações, e eu lembro bem que eu participei de tudo. Então, falar para esse vereador aqui, não. Esse vereador não cai no de Edmilson Souza, não. Mas de jeito nenhum. Então, pessoal, nem antiga, nem atual, pode falar nada. Todos têm problemas. Tenho dito, é isso? Pela ordem, presidente. Pela ordem, presidente.
vou, se o presidente me der atenção, eu vou justificar, não é justificar? Não, vou justificar agora, presidente. Por que eles podem e eu não posso? Não usei a palavra momento nenhum. Eu vou usar. Eu vou falar pra você, não vou usar nem todo o vereador, tempo, pra justificar. Se quiser só o restante do tempo do Romildo, já bastaria. Primeiro, parabenizar, a gente tem que fazer sempre que é melhor, sempre quando é melhor. O vereador Edmilson tem toda a razão, a gente vota favorável. Claro, né? A gente não está aqui por quanto pior, melhor. Agora, o triste, vereador Edmilson, é que para você poder contestar qualquer erro, você não consegue falar de um acerto dessa gestão. Tem que falar, erraram também, como a gente erra agora. É só assim que se coloca aqui. É dessa forma que se pede desculpa, falando, a gente está errando, os outros erraram, a gente continua errando. Não fala uma coisa de boa. Ao contrário, não, nós erramos, não, mas erraram muito mais, mas nós fizemos isso. Não, erraram também, então quer dizer que continuam errando. O vereador Romildo continua. Volto a dizer aqui, nessa tribuna e a qualquer momento, não existe uma obra completa do prefeito Guti nessa cidade, mas nem uma horta. Onde tiver essa horta, eu vou lá parabenizar ele. Mas parabéns ao Conselho Tutelar, que pode contar com a minha total ajuda do meu mandato também. E se eu não tiver mandato, ajudo também. Muito obrigado. Tendo em vista não haver mais matéria a ser tratada, dou por encerrada a presente sessão.